Olá, eu sou Eudina Gomes, professora de Ciências dos sextos anos, e hoje nós vamos fazer a leitura e a interpretação do texto Os Sons da Natureza. Esse texto se encontra em nosso livro didático, na seção Compreender um Texto. Os Sons da Natureza. Você sabia que as formigas, larvas de insetos, anêmonas do mar, criam uma assinatura sonora? Cada ambiente selvagem no planeta, como a floresta amazônica, funciona como orquestra da natureza. Os ventos, insetos, répteis, anfíbios, pássaros, mamíferos e barulho dos rios são instrumentos que têm seu papel na harmonia sonora dessas grandes composições. Cada paisagem sonora gera uma assinatura única e contém uma quantidade incrível de informação. Elas são ferramentas incrivelmente valiosas com as quais é possível avaliar a saúde de um habitat através de todo o seu espectro de vida. Fotografias e imagens de satélite são ferramentas importantes para acompanhar o desmatamento, mas nem é sempre possível detectar a degradação parcial através dessas imagens. Já a sonoridade do ambiente pode revelar muito mais sobre o equilíbrio da biodiversidade. A utilização desse tipo de ferramenta para a medição da biodiversidade é conhecida como ecologia acústica. Continuando. Em orquestras, os instrumentos são divididos em categorias como cordas, metais, percussões, madeiras, etc. Nas orquestras da natureza também existem divisões, já que as três fontes básicas da paisagem sonora são geofonia, biofonia e antrofonia. A geofonia se refere aos sons não biológicos, como o vento nas árvores, a água em uma correnteza, ondas nas praias, movimentos da terra. A biofonia é todo o som que é gerado por organismos vivos não humanos no habitat. E a antrofonia são todos os sons produzidos por nós, humanos, sejam sons controlados, como a música ou teatro, ou caóticos e incoerentes, como a maioria de nossos barulhos. De acordo com o músico Bernd Strauss, a concepção é relativamente simples. Quanto mais musicais e complexas forem as propriedades acústicas de um habitat, mais saudável ele é. As biofonias fornecem muitas informações e propiciam o entendimento de nossas relações com o mundo natural. É possível ouvir o impacto da extração de recursos, do barulho humano e da destruição do habitat. A paisagem sonora indica padrões que revelam o grau de saúde do habitat. Se a relação não for saudável, os padrões bioacústicos serão caóticos e incoerentes. Fonte: Chiapetta, Ecologia Acústica. Os sons podem servir para analisar a biodiversidade, a saúde de um habitat. Esse é o nosso segundo texto. A biodiversidade amazônica em tempo real. O projeto Providência, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamiroá, no Amazonas, desenvolve um equipamento que deverá ser capaz de identificar espécies de animais por meio de sons e imagens. Os módulos em desenvolvimento integram tecnologias de reconhecimento de imagens e de identificação de sons. O uso de dois sistemas permite identificar um número bem maior de espécies do que o uso de apenas de imagens.
Com armadilhas fotográficas foram identificadas pouco mais de 30 espécies de mamíferos em Mamiruá. Com os sons, vai ser possível monitorar centenas de pássaros e outros mamíferos, inclusive espécies que vivem na água, como potos. O sistema acústico de identificação está sendo desenvolvido pelo pesquisador francês Michael André. Ele conta que a tecnologia nasceu há mais de 20 anos para compreender diferentes aspectos da poluição sonora que afetam o fundo do mar. De acordo com ele, já se sabia que a poluição sonora podia prejudicar baleias ou golfinhos, mas ele descobriu que, mesmo em ambientes aparentemente silenciosos, ondas sonoras que não podem ser ouvidas afetam invertebrados marinhos. Fonte: Fonseca, VA, Biodiversidade Amazônica em Tempo Real. Os dois textos que acabamos de ler, eles se encontram no nosso livro didático nas páginas 30 e 31. Na página 31, também encontramos uma atividade de interpretação, que eu só fiz uma modificação só na quinta questão. Primeira questão: que característica dos ambientes é tratada nos dois textos? Existe uma característica que é tratada tanto no primeiro texto como no segundo. Segunda questão: dê exemplos de informações que os estudos apresentados podem fornecer sobre os ecossistemas. Então, citar alguns exemplos, não precisa ser muitos, alguns exemplos que tragam informações desses estudos que foram apresentados em relação aos ecossistemas. Terceira questão: o autor do texto Os Sons da Natureza, é o primeiro texto que nós lemos, afirma que o estudo dos sons pode indicar o grau de preservação de um ecossistema. Explique essa afirmação com suas palavras. O que foi que você entendeu sobre isso? O que você entendeu, você vai escrever, pode utilizar as suas palavrinhas que eu aceito. Quarta questão: por que é importante realizar estudos sobre os efeitos da ação humana no ambiente? Por que será que isso é interessante, isso é importante que seja feito? Quinta questão: faça o que se pede. Pesquise em livros ou na internet sobre os efeitos da poluição sonora sobre um ecossistema. Então, é importante que você pesquise, você descubra e depois você escreva, né, algumas linhas sobre os efeitos da poluição sonora em relação a um ecossistema. Nós fizemos a leitura de dois textos, já analisamos a atividade e agora nós vamos para as orientações. Como é que você vai proceder a partir de agora? Você vai copiar a atividade no seu caderno e irá responder. Depois que você fizer isso, você vai fotografar a atividade respondida e enviar para mim através desse link que se encontra aqui. Quando esse link eu também irei postar logo abaixo desse vídeo, para facilitar. Quando você acessar esse link, o Google irá solicitar que você digite o e-mail. O e-mail pode ser seu ou de algum parente. O Google sempre faz isso quando a pessoa pretende anexar algum arquivo, alguma foto ou vídeo. Ele sempre pede que a pessoa se identifique através de um e-mail. Você terá até amanhã, dia 9 de 6 de 2020, para realizar a atividade e enviar para mim. Desejo a você dedicação aos estudos
e que você faça tudo bem direitinho. Agora nós vamos fazer a correção da atividade da página 26, referente à nossa aula anterior, sobre relações alimentares entre os seres vivos. A primeira questão diz o seguinte: como os seres vivos podem ser classificados de acordo com o modo de obtenção de alimentos? Eles podem ser classificados como produtores, consumidores e decompositores. Segunda questão. Explique como os seres vivos de cada grupo citado na questão anterior obtêm alimentos. Os produtores produzem o próprio alimento. Os consumidores alimentam-se de outros seres vivos ou de partes deles. Os decompositores alimentam-se de organismos mortos ou de resíduos deixados pelos seres vivos, transformando-os em nutrientes. Terceira questão. Observe o esquema e responda. Aqui o esquema tem o seguinte: alga unicelular, crio, pinguim imperador e orca. Que informações o esquema nos fornece a respeito da alimentação desses seres vivos? A gente percebe que a orca se alimenta do pinguim imperador. O pinguim imperador, consome o crio, que se alimenta das algas unicelulares, as águas são os produtores. Quarta questão. Que é a importância de bactérias e fungos nas cadeias alimentares? As bactérias e os fungos são seres vivos decompositores e eles são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica no ambiente. Obrigada e até a próxima aula.